Oi, amigos! Tudo bom com vocês? Ai, eu gosto de falar aqui, sabia? Sei que nessa altura do campeonato ninguém tá assistindo. Mas eu não sei, eu gosto só de ficar aqui conversando. E hoje eu quero falar um negócio sobre provisão. Uma coisa que eu sempre vi muito claro na minha vida. Se você não sabe, os meus pais são pastores, então eu nasci e cresci, né, nesse meio e tudo mais. E um princípio bíblico que eu sempre vi muito claro é: o que você planta, você colhe. Seja isso nas suas atitudes, ou também financeiramente, né? Não tem como você plantar tomate e colher cenoura. Você plantou tomate, você vai colher tomate, meu amigo, não tem como. E enquanto eu crescia, eu ouvi muitas histórias do meu pai sobre provisão, sobre do nada aparecer um caminhão cheio de alimento que estava sendo entregue na casa deles, e ele não tinha comprado nada, e o cara da entrega falou: tem um bilhete falando, ele não está sabendo, e ninguém nunca descobriu quem enviou aquilo. E esse tipo de coisa eu ficava maravilhada, do tipo assim, cara, como que é isso, né? Como que é viver na fé desse jeito? E eu sempre cresci fascinada com essas histórias do meu pai, do quanto Deus sempre cuidou e proveu. Porém, pra gente entender o porquê que eles estavam vivendo esses milagres tão sobrenaturais, a gente tem que voltar um pouquinho antes, né? Os meus pais, eles estavam no momento da vida, eu não era nascida ainda nesse período, por isso que eu falo, né, das histórias, né, se foram coisas que eu ouvi, mas eles tinham uma vida muito confortável, muito estabilizada, trabalhavam em companhias muito boas, né, empresas muito boas e tudo mais, e não tinham muita coisa para se preocupar, mas eles sabiam do chamado deles e eles sabiam o que eles precisavam fazer. Em algum momento Deus chamou eles e eles simplesmente abandonaram tudo. Saíram dos empregos, venderam a casa, deixaram absolutamente tudo pra trás e foram pra uma cidadezinha pequena, interior do Paraná, pra começar literalmente do zero. E aí você me fala: Vitória, mas eles tinham, sei lá, algum dinheiro guardado, venderam a casa, então tinham dinheiro pra se estruturar. Você sabe o que eles fizeram? Colocaram tudo que eles tinham na construção do templo, na construção daquela igreja. Então você imagina comigo, alguém que tá disposto a largar tudo, a pegar tudo que tem e entregar pra Deus. Você acha que Deus não vai cuidar dessa pessoa? Então as histórias sobrenaturais que eu cresci ouvindo meu pai falar foram plantadas no passado. E eu lembro de ouvir essas histórias e falar assim: cara, que legal. Porém, durante a minha vida eu pude conhecer Deus, muitas facetas de Deus, mas Deus, né, ele tem o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que salva e o Deus que provê, né? Dentre vários outros nomes que ele é, várias outras características que ele possui. E eu me lembro de orar e falar assim: eu nunca conheci o Deus provedor. Como será que é isso? E em 2023 eu posso te dizer que eu vivi experiências extraordinárias com Deus, e eu vou te contar um testemunho bem pequeno. Não, ele é bem grande, mas eu vou tentar ser bem curta. Durante a minha vida inteira, eu sempre fui ensinada muito esse princípio, né, do dar para que você possa receber, e não dar com a intenção de receber, mas entregar porque você ama Deus e porque você entende, e não só a Deus, mas abençoar a vida de outras pessoas também, e que eventualmente isso vai voltar pra você. Eu lembro quando eu era criança, se meu pai me desse 10 reais, eu dava R$1 de dízimo na igreja. Ou quando eu tinha um emprego mesmo, todo mês eu fazia uma compra no mercado. Não comprava cesta básica, porque eu acho que cesta básica vem um monte de coisa que a pessoa não come. Mas eu fazia uma compra como se fosse pra mim, entregava pro meu pai e falava: entrega isso pra alguém, não fala que veio de mim, não fala e não me fala quem foi. Eu só quero que essa pessoa... Eu queria replicar o milagre que aconteceu na vida do meu pai, das pessoas chegando, entregando caixas de alimento, sendo provisão na vida de alguém, sem a pessoa sequer saber de onde vinha. Eu queria poder replicar aquele milagre na vida de alguém. E eu não falo isso pra te falar: nossa, olha como eu sou bondosa, alimentava os pobres e famintos. Não, eu falo isso pra te mostrar o princípio, pra te mostrar que a gente planta primeiro, pra que depois a gente colhe. Você nunca vai colher um tomate que você não plantou. E ano passado, né, eu tive um ano muito específico. Eu sou muito organizada financeiramente, então quando eu decidi, eu fui servir em uma base missionária
por uns meses, ou seja, fazer trabalho voluntário, e eu guardei dinheiro pra isso, né? Eu sabia que eu ia ficar meses sem trabalhar, então eu me organizei financeiramente pra isso. E quando eu cheguei lá, se você já esteve em meio de ou base ou escolas missionárias, você sabe que as pessoas vivem pela fé. E as pessoas começaram a fazer levantamento de fundos pra ir pras nações e tudo mais. E eu só ouvia Deus falando pra mim: abençoa essa pessoa, abençoa aquela pessoa. E eu, minha filha, pegava meu celular e começava a mandar o Zelle e o Venmo pra todo mundo. Que tipo o Pix, começava a mandar o Pix pra todo mundo. E se você sabe o básico de matemática, você sabe que quando você só subtrai e nunca soma, chega uma hora que a conta não fecha, né? E Deus me mandava dar quantidades bem razoáveis pras pessoas. E eu ficava, ok, vamos lá. E chegou um momento, né, que eu voltei aqui pra onde eu moro. E esse testemunho, gente, 2023 tem muitas camadas, mas eu vou focar nessa uma aqui. Mas eu tenho inúmeros testemunhos e histórias sobre isso. Mas eu voltei pra onde eu moro, e Deus me falou: você não vai trabalhar. E aí eu, calma aí, Deus, deixa eu ver isso aqui, se eu entendi isso aqui. O Senhor me fala pra dar meu dinheiro pra todo mundo, e aí me fala que é pra eu continuar sem trabalhar. Tô fechando essa conta aqui pra mim, não. E tinha um evento chegando, um evento da minha igreja. Minha igreja é a Passion City Church. Então, se você já ouviu falar, né, tem eventos muito grandes. Tem o Passion, a conferência, né, que acontece todos os anos e tal. Então tem esses eventos muito legais. Eu tinha me inscrito pro Passion Camp, que é o acampamento de verão, que é numa praia na Flórida com um adolescente. E eu ia servir, e eu tava muito animada. Só que eu sou uma adulta, né? Porque às vezes a gente tem que ser maduro. E eu falei assim, cara, uma semana viajando fora com hotel, passagem, comida, tudo. Isso não vai fechar minha conta, né? Eu não tô trabalhando, eu tenho que ser sábia nesse momento e tenho que abrir mão disso. E infelizmente, por mais que eu queria muito estar lá, infelizmente eu não vou poder. E cancelei. Falei pros meus líderes que eu não ia poder ir e tudo mais. Na mesma semana, Deus me fala assim: dá essa passagem pra esse fulano de tal. E eu assim, então Deus, deixa eu ver aqui se eu entendi. Eu acabei de falar não pra uma coisa que eu queria muito fazer. Agora falando, parece que eu entreguei o Isaac. Foi basicamente isso, eu queria muito fazer. Eu falei que não, porque eu não posso gastar esse dinheiro. E agora o senhor tá me mandando dar passagem pra uma outra pessoa que vai custar o dobro do que a minha viagem ia custar. E parece que eu vejo Deus. É isso mesmo que eu tô falando pra você. Enfim, pra, né, cortar a história, fiz o que Deus mandou fazer. E aí eu fiquei esperando a providência chegar e alguém aparecer e falar assim: ó, vou pagar toda a sua viagem pro acampamento, vai. Não aconteceu, não fui no acampamento. Foi incrível, mas eu não tava lá. Não aconteceu. Mas, né, vida de crente, gente, não tem todas as respostas. Meses se passaram. Eu falei um pouquinho desse testemunho no vídeo anterior, então vou deixar aqui pra você assistir. Meses se passaram e todo janeiro acontece o que a gente chama de Passion Conference, que é um evento gigantesco dessa minha igreja e que vem jovens de 18 a 25 anos de todas as partes do mundo pra fazer parte desse evento. E esse ano foi em um estádio, então a gente reuniu 55 mil jovens. Foi extraordinário, assim. Isso aí é outro testemunho, outra história também. Na minha igreja, eu sirvo no time de produção. E eu lembro que quando a gente foi se inscrever nessa conferência pra servir, não tinha essa opção. Então eu só escolhi qualquer outra opção. Porque depois eu descobri que as pessoas do time de produção são escolhidas a dedo. E aí você fala: ah, Vitória, mas você foi escolhida porque você já serve com isso na sua igreja. Meus líderes não foram escolhidos. Por que eu fui escolhida? Eu não sei. Um monte de gente que eu conheço não foi escolhido, que também serve comigo. Veio gente da Nova Zelândia, de Londres, de todos os lugares do mundo pra fazer isso acontecer, porque é um evento muito grande. E eu tava lá, no meio. E eu tava já também me preparando, né, que ia ser um gasto muito grande de novo. E quando me chegou o e-mail de que eu ia ser parte do time de produção, tava também dizendo que todos os meus gastos iam ser cobertos, né, que eles iam tomar conta de tudo, eu não ia precisar pagar nada. Então, eles me colocaram no melhor voo, no melhor hotel, me deram uma melhor comida, tinha uma van me esperando no hotel, então nem Uber uma van me esperando no aeroporto, então nem Uber de aeroporto pra hotel eu precisei pagar. Era uma van escrito Passion Production, e aí eu entrei na van, gente que produziu o show do Hillsong, gente que era guitarrista do Chris Tomlin,
E eu assim, como que eu vim parar no meio desse povo, meu Deus? Igual aquele meme, eu só tenho 5 anos, como que eu vim parar aqui? E cara, e Deus sim me fez lembrar de quando eu sacrifiquei o que eu quis, mas obedeci o que ele me falou. Quando eu ofertei aquela viagem na vida daquela pessoa, ele não só me deu uma passagem aérea, ele me deu a viagem completa e ele me colocou no meio dos grandes. Como que eu fui para lá? Eu não sei te explicar e eu nunca vou saber. O que eu sei é que aquela foi uma das experiências mais extraordinárias que Deus já me permitiu viver. Tá naquele meio, não sei se eu tenho foto, se eu vou passar foto ou se isso é muito cringe, não sei. Mas tá naquele meio, conhecer todas as pessoas, aqueles cantores e aqueles pastores que você admira, sabe? Tá junto, fazer aquilo acontecer. Foi uma das coisas mais extraordinárias que eu já vivi na minha vida. E eu sei que só aconteceu, que Deus só me permitiu viver isso porque eu fui fiel quando Ele me pediu para sacrificar algo. Então sim, Deus tem muitos milagres para você viver. Mas a sua obediência é o que vai te levar até lá. Não tem como você colher algo que você nunca plantou. Não tem como. Né? É um princípio bíblico, mas também é lógica, né? Não existe isso. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Se você vê nas histórias bíblicas, um exemplo que o pastor Luciano usa na pregação que eu mencionei, é a viúva e Elias, que a viúva não tinha nada, a viúva ia comer a última comida e ia morrer. E o profeta fala: antes que você coma, faz pra mim. Você imagina? Era a última coisa que ela tinha, mas ela entregou porque ela sabia que aquele homem estava falando no nome de Deus. E no meio da maior fome que já existia em Israel, ela não pereceu. Deus cuidou dela até o último dia por causa da fidelidade dela e da obediência dela. Todas as referências bíblicas que você encontrar, você vai ver que primeiro, antes de receber, alguém fez, alguém entregou alguma coisa. A fé vai te levar longe, meu amigo. A obediência vai te honrar. Eu digo isso com propriedade porque é o que eu tenho vivido. E eu tenho inúmeros testemunhos que eu posso ficar horas contando. E agora que eu tenho um canal no YouTube, eu vou gravar 700 vídeos que vocês possam compreender a magnitude de Deus e o quanto Ele cuida, o quanto Ele se importa. Eu tenho vivido a fidelidade de Deus na minha vida. Eu tenho visto Deus honrar minha obediência todos os dias. No muito e no pouco, Ele nunca soltou minha mão. E é quando você vive esses momentos, né? Tem uma música do Ministério Zoe que fala: você me leva ao deserto pra falar de amor. Aprenda a apreciar esse momento do deserto. Aprenda a se deleitar nele, a desejar estar com ele. Porque ele vai honrar sua fidelidade, ele vai honrar sua obediência. Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou mais longo de todos, mas que esses testemunhos, essa palavra possa testificar no seu coração e possa crescer dentro de você esse desejo de conhecer a Deus e de fazê-lo conhecido e de plantar semente na vida dos outros, não esperando que você um dia vai receber, mas esse desejo de ser provisão na vida de alguém. É uma das coisas mais incríveis que você pode fazer na sua vida e com seus recursos, e não só financeiramente, mas emocionalmente. Esteja lá por alguém, faça algo por alguém, sabe? E esse é um dos princípios mais reais. Tudo que você fizer vai vir de volta pra você. Então plante bênçãos, plante amor, plante amizade e tudo isso vai vir de volta pra você, tá bom? Um beijo no coração, sempre um prazer estar aqui, como já sabemos. Até mais!